Não seguro muito. Boa noite a todos. Boa noite. E vocês já sabem da satisfação que eu sempre tenho para vir para cá, porque minha gratidão é eterna, que foi aqui nesse salão que eu recebi primeiras instruções, primeiros conhecimentos sobre o espiritismo, né? Então, a gente não consegue, assim, valorizar o suficiente o que significa isso na vida. Cada um de nós tem a sua história e é importante, assim, eu preciso, às vezes, falar sobre isso, né? Porque, para mim, é de extrema alegria, gratidão pelos espíritos amigos, pelos encarnados e desencarnados que fizeram eu chegar aqui. Muitos dos que chegaram e me fizeram eu ficar por aqui, hoje já estão na parte espiritual e certamente estão junto conosco trabalhando, né? Então, para hoje, eu trouxe para a nossa reflexão um título, assim, que é do livro Calma, que é uma psicografia do Chico com o Espírito Emmanuel, né? E nós sabemos que Emmanuel trabalha sempre em cima do Evangelho. Então, todos esses livros, às vezes, livros simples, quase uma brochura, né? Mas ela tem tanta riqueza, né? E aí, então, nesse livro, no capítulo 28, e eu tive a oportunidade, durante a pandemia, a acompanhar o Arthur Valadares, que fez o estudo desse livro. Então, ele está mais escrito por mim do que tem impresso, né? Então, é uma riqueza que se dobrou mais ainda em cima do livro, né? Com o estudo do Arthur Valadares, né? Todo mundo deve conhecer, ou já ouvi falar no Arthur Valadares, que é um rapaz novo, que é um palestrante espírita e assim, amante do Evangelho, né? Isso que para a gente é muito importante, né? Então, nesse livro, Calma, ele tem um capítulo 28, que diz assim, mantendo a serenidade. Esse é o título de Emmanuel neste livro, né? Então, não é invenção minha. Aí eu pensei, mas tem que estudar, ver direitinho o que é a serenidade, né? Porque a gente diz, tá sereno, tá, né? Mas vamos ver o que realmente significa a serenidade. Eu fui no Google procurar. Então, tem ali uma definição do Google que certamente todos nós já nem precisaríamos estar aqui hoje para escutar. Mas a gente é sempre bom a gente lembrar de novo, né? Sempre tem umas arestazinhas para arrumar, né? Aí diz assim, que serenidade é calma, mansuetude, ponderação, prudência, reflexão, sensatez e tranquilidade. Pouca coisa, né? Aí continua no Google. Viver em serenidade é expressar suavidade nas ações, mesmo diante de conflitos. Não nos atinge, né? Tá? Vamos adiante. A serenidade está associada à capacidade das pessoas em lidar com situações ou com outras pessoas de forma dócil e sem influenciar em seu próprio emocional. Aí não pegou ninguém de nós, né? E a gente já podia ir embora, né? Porque não temos mais nada para refletir. Mas mesmo assim, eu acho que a gente vai refletir, porque não é só nós que precisamos saber, tem também os espíritos desencarnados que estão aqui, que também querem, né? Então, vamos fazer a caridade com eles para escutarmos e eles vão também escutar junto, né? Então, a serenidade não é um talento, um dom gratuito, mas é uma conquista. Então, nós já podemos ver por isso que cada um tem que trabalhar pela sua serenidade. Não é uma coisa que vem, essa pessoa já nasceu assim, serena, tá? Nasceu serena por quê? Porque já conquistou isso anteriormente, né? Isso nós estamos sabendo, isso está lá no Livro dos Espíritos, né?
todos temos nosso calcanhar de Aquiles, que são nossos pontos fracos que facilmente nos levam à queda. Quem de nós não tem calcanhar de Aquiles? Porque nós sabemos que o calcanhar de Aquiles é aquela coisa bem específica que nos atrapalha, ali nesse sentido, né? E, segundo Emmanuel, existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade do grupo de criaturas a que pertencemos na Terra. Então, existem atitudes e assuntos, então nós temos que cuidar das nossas atitudes, dos assuntos que a gente põe em conversa. Quantas vezes a gente põe um assunto só para provocar ou insiste naquele assunto que a gente sabe que fere o outro, né? Então, ele diz que o equilíbrio está em nós sabermos trabalhar com os assuntos e com as atitudes que nós temos, porque às vezes nós temos atitudes que nós já sabemos de antemão que fulano ou ciclano que conosco convive se irrita com isso, e aí a gente faz de propósito, né? Então temos que cuidar disso. Então nós temos que assim, lembrar de lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, quem tiver curiosidade vai depois olhar em casa, porque às vezes a gente lê o capítulo todo e não se dá conta. Mas lá está muito bem falado sobre a família espiritual e a parentela espiritual e a parentela corporal, né? E ali nós vamos encontrar assim muitos ensinamentos que Kardec já nos deixa sobre essas situações que a gente está vivendo dentro da nossa família, do nosso grupo de atividades, né? E nós temos a certeza de que cada um de nós nasceu no lugar certo, o lugar melhor que os espíritos puderam escolher para nós nessa encarnação, para aquilo que nós podíamos já planejar para nós nos melhorarmos. Porque nas obras de Deus não existe acaso, então tudo tem um objetivo, tudo tem um plano atrás. Não é como nós, às vezes, quando estamos quase achando que no final de uma obra e nós vemos que não tivemos nem plano para aquela obra, né? E às vezes fazemos e refazemos porque não planejamos. Mas os espíritos não são assim, né? E cada um nasce, então, na família certa. Então nós temos que, então, evitar assuntos que possam trazer polêmicas, atritos, desentendimentos. Quem de nós não vive ou não viveu nos últimos anos situações de assuntos, de polêmicas, muito com as redes sociais hoje muito mais intensas do que eram antes? Porque antes, às vezes, tu só te afastava do grupo quando não te agradava e a coisa... Não, agora tu recebe no teu WhatsApp, tu recebe, tu enxerga em qualquer uma dessas redes sociais e aquilo por mais, porque ainda nós temos aquela curiosidade. Em vez de nós sabendo que aquilo já não tem um sentido de educação para nós, de bem para nós ainda queremos e abrimos e vamos pensando sobre isso e vamos enchendo a nossa cabeça. E isso está nos deixando intoxicados e nós intoxicados acabamos intoxicando quem está em redor de nós. Nada acontece, então, sem a permissão divina, diz Emmanuel. Só que nós temos que pensar um pouco a diferença entre a permissão divina e a vontade divina. Então, a permissão que Deus nos dá para certas coisas acontecerem não significa em nenhum sentido que seja a vontade de Deus. Porque muita coisa a gente... mas como Deus pôde permitir isso? Né? Com fulano, com ciclano, acontece isso aqui.
Por quê? Porque ele respeita, está nas leis de Deus, que são imutáveis o livre-arbítrio. Então, ele não nos tira este livre-arbítrio. Nós, muitas coisas, a maioria daquilo que nós colhemos, vem da nossa maneira como semeamos, como plantamos. Então, somos responsáveis por nossas atitudes. Né? E nossa tarefa, então, é atuar nos diversos acontecimentos familiares ou de grupo de convivência como espíritos responsáveis, porque muitas vezes nós agimos dentro da nossa família, dentro dos grupos, seja de trabalho, de estudo, de grupos sociais, vizinhos, nós agimos como espíritos irresponsáveis, porque não estamos nos preocupando com o que aquela atitude, o que aquela palavra, o que aquela maneira de eu falar pode provocar naquele grupo. Né? Então, nós temos que aprender o silêncio também é uma oração, isso nós aprendemos. E, nesse sentido, é uma grande oração quando tu consegue. Tu tá com a vontade de falar, mas não, eu sei que eu não vou ajudar em nada, então, fazendo silêncio, com certeza nós estamos fazendo uma oração. Cada atitude nossa traz as suas consequências, né? Que a gente já falou. Ajuda-te que o céu te ajudará. Isso está lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque se nós não nos ajudarmos, como que os espíritos vão nos ajudar? Porque eles também respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, nós temos que cuidar disso para que a gente tenha condições de ser ajudado. E ter condições que os outros sejam também ajudados por nós, né? Porque se nós não cuidarmos da maneira como nós agimos, acabamos não conseguindo fazer aquilo que nós poderíamos já fazer por nossos conhecimentos, nossas maneiras de termos já evoluído. E muitas vezes não conseguimos levar isso a efeito para aqueles que estão em redor de nós, porque não estamos conscientes, somos espíritos ainda muito aéreos, muito inconsequentes. Então, nós precisamos nos tornar espíritos responsáveis, disse Emmanuel. E sempre precisamos, então, ter esperança, porque o céu sempre vai nos ajudar, mesmo que seja nas situações mais difíceis. Só que ter esperança não significa sentar de braços cruzados, eu espero porque eu confio que o céu vai me ajudar. Não, é do verbo esperançar, que significa operar. Ser operante. Nós só podemos ter esperança quando nós fizermos aquilo que nós já podemos fazer. E lá tem bem claro, Deus não faz por nós, os espíritos não fazem por nós aquilo que nós já podemos fazer. Eu me lembro de que eu sou enfermeira, né? Então, quando a gente fez pediatria, uma das coisas que a professora insistia com a gente, quando uma criança vem e faz assim, e tu vai, tu quer isso, tu vai adivinhando o que ela quer, ela não vai se esforçar para falar. Então, a gente insistir, dizer, o que tu quer? Né? Para a criança se esforçar para dizer a palavra. E assim é com nós, como espíritos. Como nós ainda somos bastante crianças na parte espiritual, muitas vezes nós achamos que eles vão adivinhar o que nós queremos e vão fazer por nós gratuitamente. Daí eles estão interferindo no nosso livre-arbítrio. Porque o nosso livre-arbítrio nos faz com que a gente tome atitude, faça sementeira da qual a gente não vai depois se arrepender na colheita, né? Porque aquilo que eu semear, eu vou colher. Então, isso tem que ficar sempre muito claro, muito presente na nossa vida do dia a dia.
Tudo que é conquistado com esforço, luta e persistência tem maior resultado, né? Então, nós lembrar, às vezes a gente diz, mas para mim é tudo tão difícil. Mas será que as coisas não são difíceis para mim para que eu me esforce mais, para que eu faça, vença mais? Se nós pensarmos em alguém que quer competir, seja em corrida, ou que seja em qualquer esporte, ou mesmo na música e tudo, se a pessoa não se esforça, ela não vai conseguir. Vai depender muito, muito, talvez não exclusivamente, mas muito depende da maneira como ela vai se esforçar. E assim também é a nossa evolução espiritual. Vai depender da maneira que eu estou realmente, conscientemente, me esforçando para me melhorar, para vivenciar aquilo que eu estou aprendendo no Evangelho. Porque saber o Evangelho de cor, isso depende muito mais da nossa capacidade de memória e da inteligência, mas vivenciar o Evangelho, eu posso não saber uma palavra do Evangelho, mas eu posso, com certeza, vivenciá-lo de uma maneira muito profunda, porque ele é a única palavra, o único que nós temos que saber do Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, não tem muito que decorar, né? É aquela historinha, né, que um sábio, né, que estava acho que era um rabi, né? Disseram que ele sabia toda a Bíblia de cor, daí eles foram falando com ele assim, ó, veio um e disse assim, se tu conseguires me dizer o que tem na Bíblia enquanto eu consigo ficar numa perna, né, cruzando a outra, ficar em pé, eu vou acreditar naquilo que tu disser. Assim veio outro, não lembro bem a história, mas o que ele disse? Aí ele está, então te posiciona. Aí o cara se posicionou, ele disse assim, amor. Aí ele disse, só isso? O restante é só para explicar o que é amor. Então não precisa saber o que é o amor, né? Então, assim é o Evangelho, né? Se nós aprendermos e vivenciarmos o amor, nós estamos vivenciando o Evangelho. Na Fonte Viva, que é um dos livros de Emmanuel, né? No capítulo 54, ele diz assim, a vida é um curso avançado de aprimoramento por meio do esforço e da luta. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Então, cada um tem que fazer o seu autoaperfeiçoamento. Eu não posso fazer para o outro que comigo combine. Às vezes a gente fica numa ansiedade, numa vontade que a pessoa seja melhor, que está junto conosco, que consiga ao menos fazer alguns gestos, algumas maneiras de ser aquilo que nós já conseguimos fazer, mas nós não podemos fazer pelo outro. Nós certamente, na medida em que nós estivermos fazendo, melhorando a nós mesmos, nós damos chance de o outro aproveitar essa melhoria, mas não que nós vamos fazer isso pelo outro. E Paulo nos diz bem claro, tudo posso, mas nem tudo me convém. E essa é uma frase que eu tenho assim como base para a nossa reforma íntima. Quando a gente não sabe direito o que será que eu devo fazer isso, não devo, como que eu vou melhorar aqui, será que estou certo? Aí pensa assim, ó, tudo posso. O Espiritismo não nos proíbe nada, nada, nada. Mas ele nos ensina as consequências, né? Ele nos ensina que tudo tem consequência. Então, Paulo nos diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, coisas que eu fazia no passado, talvez hoje já não me convém mais. Uma maneira como eu me portava no passado, talvez hoje já não é mais a maneira com a qual eu devo me portar. Uma reação que eu tinha no passado, talvez hoje
provavelmente já não seja mais essa reação cabível para o meu entendimento, porque eu estou semeando e quando eu sei das coisas, a colheita fica mais difícil, né? É bem diferente do que, porque certamente todos nós fazíamos no passado alguma coisa que nós não sabíamos que estava errado. E hoje já não podemos mais fazer isso, né? Então, entre as coisas que Paulo diz que não nos convém mais, eu coloquei algumas, as picuinhas, né? Então, eu fiquei assim curiosa, mas o que são picuinhas, né? A gente fala picuinhas, todos entendemos mais ou menos, mas o que na realidade são? E aí o Google nos diz que picuinhas são implicâncias, provocação para com aqueles com quem nós convivemos, né? Com outro alguém. Então, é implicações, é aquela pessoa, por mínimas coisinhas, eu entendia sempre assim, né? Picuinha é uma coisa mínima, mas que é aquela alfinetada. Tem no capítulo 9 do Evangelho, quando Joana de Ângeles nos está como espírito protetor, né? O espírito amigo, ela se intitula ali, ela fala da paciência, né? Daí são como picadas de alfinete, né? Que vem e que às vezes por influência ainda do outro que nos quer provocar, ou por influência de espíritos, irmãos nossos ainda muito atrasados, que querem nos prejudicar, né? Insistem no outro para fazer essas alfinetadas, e quantas vezes a gente acaba se perdendo nelas, né? As mágoas também não nos convém mais, porque a mágoa, o caminho da mágoa é o ódio. Se eu não cuidar da mágoa, nós no primeiro momento nos magoamos diante de uma situação, né? Mas nós não podemos alimentar essa mágoa com os ressentimentos. Então, picuinhas, mágoas e ressentimentos já não nos pertencem mais, não nos convém mais, né? E se nós cuidarmos dessas três coisinhas, certamente a vida, a nossa convivência já melhora bastante. Ninguém vive só para si. Isso também nós temos que cuidar, né? E o que prejudica o outro, prejudica primeiro a mim. Então, se eu me conscientizar disso, mas eu vou tirar a casquinha do outro, né? Como a gente diz, ele vai me pagar. Mas eu já estou alimentando essa mágoa, esse ressentimento, esse ódio, e eu estou me prejudicando, já estou me intoxicando antes de chegar no outro, que possivelmente nem vai dar bola e nem vai se deixar influenciar por isso. E eu estou prejudicando a minha saúde física e espiritual. Então, diante dos comentários desagradáveis, assumir a função de extintor de comentário infeliz. Será que todos fizemos isso? Diante de situações desagradáveis. Estou numa situação, num grupo, alguém faz um comentário infeliz sobre um ou outro, e aí eu estou ali, eu coloco mais gasolina ali para ver se eu gosto disso, né? Eu gosto de incentivar isso ali. Então, ele diz que a gente tem que ser extintor desses comentários. Ou se afasta, ou encontra uma maneira boa, ou uma desculpa para que diminua, para que a pessoa que estava querendo trazer esse desentendimento para nós, ela já consiga entender, não, espera, eu vou pensar um pouco, né? Ou ao menos ela vai sentir que não está bem assim. Não devemos passar adiante queixas sobre determinados familiares, colegas. Isso só prejudicaria a convivência, que por vezes já não é fácil. Então, não passar adiante queixas sobre determinados familiares ou colegas.
porque não vai ajudar em nada, né? Porque se o teu irmão tem algo contra ti, ou tu contra o teu irmão, chama ele à parte, conversa com ele. Se ele te atender, terás ganho teu irmão, senão paciência, né? Então, ao menos tu não vai ficar com aquela situação, né? Isso Cristo nos ensinou. E em suma, então, dar aos outros o direito de serem como são e a mim a obrigação de ser cada dia melhor. Quem falou isso? O Chico, né? No ano passado apareceu seguido isso nas minhas redes sociais, eu achei tão bonita essa frase, né? Dar aos outros o direito de serem como são, né? Cada um vai responder, cada um está num nível de evolução, né? Às vezes não temos nada que ver com aquela criatura, não tem o que fazer naquela hora de positivo, então deixa, mas eu preciso ter para mim a obrigação de ser cada vez melhor. Não devemos traumatizar os próprios problemas de convivência. Tem muita gente que faz um copo d'água, uma tempestade nas convivências, e se nós formos olhar bem, cada vez que a gente acaba se queixando, acha assim que está sofrendo, seja na família, seja no grupo, se na realidade a gente não está descuidando de si mesmo, né? A gente tem que aprofundar isso ali um pouco, porque senão a gente acaba achando que os outros sempre são culpados de tudo. E na realidade, muitas vezes, ou porque eu não estou disposta, ou porque eu estou com pensamentos mais negativos. Então, vamos olhar um pouco mais para mim, para ver o que eu posso fazer, né? Então, não dar assim aquela importância para essas situações de convivência, que às vezes são difíceis. Quem de nós não tem momentos difíceis na convivência com as pessoas que a gente mais ama? E assim também acontece dessas pessoas para comigo. Então a coisa tem que ser mútua, a gente tem que ficar ciente, consciente, ser responsável por si, para que os outros possam também usufruir dessa nossa responsabilidade e aprender junto conosco, né? A oração por mim e pelos outros. Muitas vezes, vou rezar por fulano para ver se melhora, mas eu vou ter que rezar por mim também, para que eu me melhore também, né? Então, a oração por mim e pelos outros é sempre um ótimo e eficiente remédio, nos diz Emmanuel, né? Por quê? Porque harmoniza, nos encoraja e nos traz ideias novas. O que diz lá no capítulo 27 do Evangelho? Que os Espíritos não fazem por nós as coisas, mas eles nos inspiram, e se a gente pedir ajuda, eles nos dão força, coragem, para que a gente consiga ir adiante, né? Porque aí é do nosso mérito termos feito aquilo, né? Porque seguida a gente vê pessoas que, não, eu vou rezar para que os espíritos vão fazer, eu estou aqui pedindo para os espíritos fazer. Não, os espíritos estão ali para nos intuir, mas para nós fazermos, porque aquilo que nós já sabemos, Deus não faz por nós. E Deus age através dos seus espíritos superiores para nos ajudar, né? Entrar em lamentação geralmente é fruto de mente desocupada e acomodada. Então, quando nós tivermos aquela ideia, aquela vontade de nos lamentar, de nos queixar da vida, queixar dos outros, vamos pensar um pouco. Será que é porque não ando muito desocupada ali? Não estou fazendo um bem, não estou me esforçando? Quem sabe se eu pegar um livro e ler uma boa leitura, ou ajudar alguém, pegar uma vassoura, varrer, fazer alguma coisa, e já vai melhorar, né?
Proteger-se contra o veneno dos boatos, aprendendo a ouvi-los e esquecê-los. Então, não precisamos brigar com quem nos traz um boato. Ouve e esquece, deixa para lá, né? Porque o outro tem o direito de falar, né? Ele vai responder por o que ele está falando. Agora, eu não tenho mais o direito, não me convém mais de pegar aquele boato e já, tu sabia, mas, né? E ainda pior quando começa entre mim, fulano contou, mas eu só conto para ti. E aí, né, sabe como que é essa história? Mais ou menos como o telefone sem fio, né? E como que acaba também como o telefone sem fio, aquela brincadeira que a gente fazia. No final de um grupo, era totalmente diferente o que saía ali, né? Acautelai-vos contra os falsos profetas, nos diz o mestre, né? Mas não vamos cuidar só dos falsos profetas que andam aí. E será que eu não sou um falso profeta de vez em quando? Através das minhas atitudes, através da minha maneira de me comportar, de pensar, dos fluidos, das vibrações que eu estou lançando no ambiente que eu estou, né? Porque nós sabemos perfeitamente que não é só a palavra articulada, é a palavra pensada, peca por pensamento, diz Jesus, né? Então, vamos cuidar. E aí, no final do capítulo, Emmanuel recomenda: em muitas lances difíceis da vida, a serenidade de todos depende exclusivamente de nós. Então, em muitas situações difíceis da vida, tudo depende, muitas vezes, só de nós. E assim, essa foi a nossa reflexão de hoje. Agora vamos fazer a prece. Eu trouxe ali uma prece sobre a serenidade, né? Um pedaço da prece de serenidade. E aí, vamos completar um pouco. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso modificar. E sabedoria para distinguir umas das outras. Vivendo um dia de cada vez, desfrutando cada momento de aprendizado, seja nas facilidades ou nas dificuldades, como parte da minha caminhada para o meu progresso espiritual e material. Que no dia a dia eu aprenda a ser mais paciente, mais tolerante e mais esperançosa. Que teus ensinamentos do Evangelho estejam cada vez mais presentes nas minhas vivências. Assim, Senhor, tenho a certeza que a tua paz fará a presença na minha vida. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.